15º domingo do tempo comum. Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo de 7 a 13. Jesus envia os discípulos. No domingo passado, nós refletimos sobre a visita de Jesus à sua terra natal, na qual ele não foi reconhecido como filho de Deus, mas apenas como filho do carpinteiro. Ali, Jesus foi olhado com os olhos humanos e, por isso, ele foi visto somente como filho de José e de Maria. Nós precisamos olhar a vida com um olhar de fé e não com um olhar humano. Veja e sinta a diferença. Se olharmos com olhos humanos, um pobre caído na calçada pedindo esmola, nós veremos ali apenas um derrotado, um vagabundo, um preguiçoso, um asqueroso, etc. Contudo, se o olharmos com os olhos da fé, nós nos lembraremos das palavras de Jesus e veremos nele o próprio Jesus. Você viu e sentiu a diferença? Do mesmo modo, se olharmos a mulher do próximo com um olhar humano, veremos nela apenas uma presa a ser devorada pelos nossos instintos. Porém, se a olharmos com um olhar de homem, de Deus, se a olharmos com os olhos da fé, veremos nela uma alma a ser salva, uma criatura de Deus e nossa irmã. E o mesmo é válido para a mulher que olha para um outro homem. Assim também, no momento da elevação, se nós olharmos para a hóstia consagrada com o olhar humano, não veremos nada mais do que uma bolacha branca, mas se olharmos com os olhos da fé, veremos o próprio Jesus que se fez alimento e sentiremos aquele arrepio provocado pela presença do Deus vivo. Experimente. Neste domingo, a liturgia nos mostra que Deus escolhe seus profetas, tirando-os do meio do povo simples. Na primeira leitura, vemos a figura de Amós, um agricultor pelo qual Deus fala a seu povo, pois o capacitou para essa missão. Deus pode escolher qualquer um de nós e nos capacitar para falar a seu povo. Deus nos escolhe, nos chama e espera o nosso sim para segui-lo e servi-lo. Desse modo, qualquer um de nós pode ser profeta. Para isso, basta que Deus nos escolha e nos chame. Contudo, é necessário que sintamos esse chamado e respondamos positivamente a ele. Jesus escolhe e envia os discípulos com as mesmas características dos profetas escolhidos do Antigo Testamento. A iniciativa é sempre de Deus e a resposta é sempre nossa. Jesus enviou os discípulos, dando-lhes poderes. Assim, os enviados eram representantes de Jesus em qualquer lugar, com a mesma força e poder de ação. Do mesmo modo, Deus age conosco. Ele nos escolhe, nos dá tudo o que necessitamos para efetuar a nossa tarefa missionária. O resto depende de nós, depende do nosso sim e do nosso esforço para renunciar ao pecado e viver na sua presença. Lembrem-se das palavras: sem mim nada podeis fazer. Os primeiros missionários, os primeiros transformadores deste mundo em um reino de justiça e paz, foram convocados pelo próprio Jesus, Filho de Deus, para dizer não só o que o povo queria ouvir, mas também o que todos precisavam ouvir. Meus irmãos, quando Paulo disse que guardou a fé, ele não estava dizendo que deveríamos segurar a fé somente para nós. A fé deve ser partilhada por ações e palavras. Precisamos levar a nossa fé vivida diariamente aos nossos irmãos, começando em nossa casa. E aí precisamos entender que o exemplo fala mais alto que as palavras. Todo batizado tem o dever missionário de participar da evangelização, o dever de semear a palavra de Deus. Desejamos a você e a sua família um bom e santo domingo.